Boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta segunda-feira, 14 de dezembro. A procura por determinados serviços e vendas de produtos cai bastante em algumas épocas do ano. Hoje você vai ver a estratégia adotada por alguns empresários para aguentar os altos e baixos dos seus empreendimentos. Não existe empresa que tenha durante os 12 meses do ano faturamento cheio, ou seja, tem períodos que o faturamento vai cair. A Arte de Porto Alegre inaugurou um espaço exclusivo para a compra de produtos orgânicos. E em Cachoeira do Sul tem também um local especial para a oferta desses alimentos. E falamos ainda de mais segurança no ambiente escolar. A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Iná Nery Pereira, aqui do bairro Noêmia, é a única do município que possui sistema de vídeo monitoramento completo com captação de imagens ininterruptamente em todas as áreas de circulação. E também com uma câmera em cada sala de aula. Em Porto Alegre, cerca de 5.000 pessoas participaram da 20ª edição da Marcha dos 100. Os números são da organização do evento, mas para a Brigada Militar o grupo de manifestantes foi menor, 1.500 pessoas. A marcha, que acontece todos os anos em defesa das questões trabalhistas, desta vez serviu para reivindicar direitos de minorias e defender a democracia. A concentração da marcha ocorreu entre as avenidas Aureliano de Figueiredo e Augusto de Carvalho, próximo à Rótula das Cuias. Com faixas, cartazes e carros de som, manifestantes de diferentes sindicatos e movimentos sociais do Estado saíram às ruas em defesa dos direitos dos trabalhadores contra o impeachment da presidente Dilma e o ajuste fiscal. Nós estamos na rua defendendo, nesse momento, o mandato constitucional da presidente Dilma. Nós achamos que não existem provas que comprovem efetivamente envolvimento direto dela que justificasse qualquer impeachment, e nós queremos que de fato o Brasil volte à normalidade, porque diante dessa crise política que nós estamos vivendo, dessa instabilidade, isso está gerando dentro do problema econômico reflexos sociais, como desemprego, como redução, inclusive, da massa salarial dos trabalhadores. A passeata seguiu pelas principais avenidas do centro de Porto Alegre, com destino ao Palácio Piratini. Um Natal diferente e num lugar inusitado. Pacientes, moradores e equipe médica fizeram uma festa inesquecível no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre. A noite teve shows musicais, apresentações e, é claro, a chegada do Papai Noel. A comemoração natalina reuniu pacientes e moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, além de funcionários e pessoas da comunidade. No palco, a banda da Brigada Militar de Novo Hamburgo abriu a festa. Também teve banda de rock, que levantou o público. O Hospital Psiquiátrico São Pedro está em atividade há 131 anos. Atualmente, 150 pacientes se tratam no local. A confraternização natalina aqui no Hospital São Pedro, ela joga para cima o emocional de todas as pessoas, e o nosso objetivo é esse, mostrar que o Hospital São Pedro exerce um papel importante na sociedade, atende muito bem os pacientes, tanto os moradores como os pacientes agudos que aqui estão, e é uma entidade com mais de 131 anos que representa, e nós estamos aqui com os prédios históricos aqui atrás, representa na realidade a cultura, a saúde do povo do Rio Grande do Sul. Que festa! E agora a gente vai falar de festa aqui em Cachoeira do Sul. As crianças de creches e escolas do município recebem atenção especial da Secretaria de Indústria e Comércio da cidade. Além da decoração de Natal na Praça Honorato, um parque de brinquedos infláveis espera os pequenos e de graça. Lena Caetano. Esta promoção, essa atividade de cunho social está acontecendo aqui na Praça Honorato desde a última quarta-feira. Iniciativa da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio em parceria com a companhia de infláveis Tio Patinhas. Eu vou conversar um pouquinho com o secretário da Indústria e Comércio, André Fortes, que vai nos explicar um pouquinho, secretário, por que dessa iniciativa, dessa mobilização toda nessa época de Natal?
É uma maneira, Lena, que a gente achou para proporcionar para as crianças da rede municipal, das creches e das pré-escola, conhecer uma brincadeira diferente e também usufruir da decoração da praça nesse período de fim de ano, de Natal. Então a gente fez essa parceria com a companhia Tio Patinhas, que a contrapartida é proporcionar ingressos cortesias para o município e algumas creches da rede estadual também. E como é que está sendo o acesso a esses ingressos? Qual é a maneira das escolas, dessas entidades terem acesso? Basta procurar a secretaria, a SMIC, né, que fica aqui na rua Davi Barcelos, né, ou na Curva da Júlio, que a gente está fornecendo para as diretoras das creches municipais e estaduais também podem participar. Ingressos completamente gratuitos, então, para as crianças poderem desfrutar dos brinquedos, é isso? Exatamente. É gratuito e é uma maneira que a gente achou também das famílias visitarem a praça, proporcionar um atrativo melhor para as pessoas virem à praça, conhecerem a decoração natalina. Então é uma maneira que a gente encontrou de fazer com que as pessoas ocupem seus espaços, que é valioso em Cachoeira do Sul. Uma motivação a mais, é isso? Uma motivação a mais. Secretário, afora as cortesias para as creches, para as escolas do município, os brinquedos ficam disponíveis também para a comunidade, né? Os brinquedos vão ficar disponíveis até o final do ano, né? E aí os particulares vão ter um custo, né? Mas vai estar aí proporcionando uma brincadeira diferente para as crianças até o final do ano. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de salientar, secretário? Eu queria convidar as famílias, né, que ocupem os nossos espaços públicos, né? Nossas praças estão decoradas, a gente está aí com uma decoração muito bonita, feita pelos voluntários do município. Então, assim, venham à praça, ocupem os seus espaços e vamos fazer um final de ano agradável para nossas crianças. É uma maneira que a gente encontrou, então, diferenciada de proporcionar alguma coisa diferente para as crianças em Cachoeira. Secretário, obrigado pela participação no NT Sul mais uma vez. Eu que agradeço e um bom Natal a todos. Obrigada. Darcy, lembrando mais uma vez para o pessoal do NT Sul que professoras, diretoras de creches, de escolas do município que queiram proporcionar uma atividade diferente para suas crianças, dirijam-se à SMIC para retirar os ingressos cortesias e poder desfrutar de toda essa estrutura que está na Praça Honorato de Souza Santos. Diversão garantida para a gurizada. Bom, a seguir falamos de mais saúde na sua mesa. A Ceasa, na Zona Norte de Porto Alegre, inaugurou um espaço exclusivo para a compra de produtos orgânicos. Em Cachoeira do Sul, também tem um local especial de oferta desses alimentos. E falamos ainda de segurança no ambiente escolar. A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Iná Nery Pereira, aqui do bairro Noêmia, é a única do município que possui sistema de vídeo monitoramento completo com captação de imagens ininterruptamente em todas as áreas de circulação e também com uma câmera em cada sala de aula. Quem gosta de produtos orgânicos tem mais uma alternativa de compra em Porto Alegre. A Ceasa, na zona norte da capital, inaugurou um espaço exclusivo para esses alimentos. As embalagens são atraentes e o que está dentro dessas garrafas, sacos e potes é melhor ainda. Os Rodrigues chegaram cedo para conferir. Às vezes a gente não encontra onde vai fazer as compras, né? Então aí por isso que ele chamou a atenção dele isso aqui, que ele viu na televisão. É a primeira vez que eu estou comprando, né? E por que o senhor veio até a Ceasa para adquirir esse tipo de produto? Porque é produto natural, né? A gente não sabe lá por fora como é que é, né? Esse selo é a garantia de que o resultado de técnicas agrícolas artificiais não vira ingrediente dos produtos. A gente costuma dizer que o orgânico realmente você está consumindo o alimento que você comprou, o que você produziu. Então o arroz, o sorvete, todos os produtos que vêm do solo, trabalhado orgânico, com semente orgânica e também não sendo geneticamente modificados, os transgênicos, né? O orgânico não tem esta cultivo. Então a gente diria assim, seria a cura pelo alimento verdadeira. Mas esses aliados da saúde nem sempre entram no orçamento dos consumidores. Como a produção no campo não é em escala, o preço final costuma ser bem mais caro do que se vende em supermercado. Mas aqui há uma estratégia para baixar o custo. Bom, com menos gente fazendo intermediação entre o produtor e o consumidor final, o preço dos produtos orgânicos aqui na Ceasa
fica realmente mais barato. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. O modelo participativo que nós temos junto com o fornecedor, o preço é regulado pela própria cooperativa e pelo próprio fornecedor, diminui até 20% e 30%, às vezes um pouco mais, em relação ao preço que o mercado pratica, né? Temos exemplo desse suco de maracujá. O suco de maracujá hoje é vendido em alguns estabelecimentos a R$ 14, R$ 17 e nós vendemos aqui a R$ 8,90. O espaço dos orgânicos na Ceasa funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. No sábado, das 8 ao meio-dia. E aqui em Cachoeira do Sul, todas as sextas-feiras, a partir das 5 da tarde, também tem feira de orgânicos. Nossa nutricionista Denise Caspani foi conferir o que o espaço oferece. Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Feira Livre, em Cachoeira do Sul, acompanhando a Feira Verde, que acontece todas as sextas-feiras, às 17 horas, comercializando alimentos orgânicos. Então nós vamos conversar aqui com o Márcio Menezes, que é o coordenador do Grupo Folha Verde, que é o grupo que organiza e participa aqui da comercialização desses alimentos orgânicos. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Como é que está a produção de alimentos orgânicos aqui em Cachoeira do Sul? O pessoal está vindo procurar, está cada vez vindo gente nova e estão buscando aí os alimentos. Quantos produtores de orgânicos tem no nosso município? A gente tem 12 famílias no grupo Folha Verde, são 12 componentes, 12 famílias. E as 12 famílias trazem alimentos aqui para a feira? Por enquanto, uns estão ainda em produção. Quem tem produção pronta está trazendo, outros ainda está em crescimento. Tem produtores de figo que está produzindo, tem produtores de várias coisas que ainda não está pronto, ainda não está vindo para a feira. Depende também da safra, né? Da safra, época, clima. E esse ano teve um clima pesado, né? Um clima de muito temporal, de muito granizo, que destruiu aí muitas plantas. Houve muitas perdas? Bastante. Márcio, diz para nós um pouquinho quais são as condições para se produzir um alimento orgânico. Porque algumas pessoas confundem um pouco. A gente sabe que a questão do agrotóxico, que é danosa à saúde e que vem sendo discutida há muito tempo, mas o orgânico não é só livre de agrotóxico. Tem outras questões que envolvem o alimento orgânico e a produção dos mesmos. Eu gostaria que tu falasse para nós um pouquinho sobre isso. É livre de agrotóxico e tem também o cuidado com o meio ambiente, né? E saúde da pessoa e principal meio ambiente. Como aqui em Cachoeira ainda a produção é um pouco tímida, né? E as pessoas estão começando a procurar, vocês têm a ideia de aumentar isso? Vocês têm planos para isso? Cada vez mais. Aumentar a produção, aumentar pessoas no grupo, cada vez mais. Que bom. É isso então, Márcio, a gente agradece muito. Agora eu vou dar uma voltinha aqui na feira e fazer as minhas compras, né, pessoal? Porque eu não abro mão de adquirir um alimento de qualidade. E sugiro que você faça o mesmo. Uma boa tarde para você e até a próxima semana. Ser acompanhado por câmeras em tempo integral parece coisa de reality show, não é mesmo? Só que na escola de Nanere Pereira, do bairro Noêmia, essa é a rotina de professores, alunos, funcionários e visitantes, e é pela segurança. Depois que os alunos entram para o recinto escolar, ficam sob responsabilidade das instituições e de quem as dirige. E nem sempre é possível acompanhar todos e tudo o que acontece. Nos últimos anos, as câmeras de segurança têm sido opção para algumas escolas. E apesar da relevância que possuem, ainda são poucas que investem em monitoramento de vídeo. Das escolas estaduais de Cachoeira do Sul, cerca de 4 possuem algumas câmeras localizadas principalmente em áreas de grande circulação. A Escola Vital Brasil, por exemplo, optou pelo investimento e possui 8 que foram adquiridas com verba de repasse do Estado destinada à aquisição de material permanente. Eloá, a vice-diretora, classifica o equipamento como gênero de primeira necessidade para a segurança da escola. Ela é um artifício que ajuda a gente, né, na solução de alguns problemas internos.
além de ajudar também problemas de alunos que matam aula na batida do intervalo e outro, né? Faz com que esses alunos fiquem mais inibidos de matar a aula, até porque vai ser vigiado pelas câmeras. Parte dos alunos são adolescentes e todos sabem das câmeras. Pergunto se ninguém reclamou ou fez alusão à falta de privacidade. Não ouvi ninguém reclamar, todos até gostam muito, porque se sentem mais seguros. Teve momentos, por exemplo, de pessoas de maior, já com antecedentes criminais, que invadiram nessa escola, foi feito BO e tudo, para bater em outro menor que teve um atrito com outro colega. E se não fosse as câmeras, não teríamos como saber quem é. A nossa testemunha maior foi as câmeras. Então ela auxilia em todos os sentidos. É um investimento que vale a pena? Vale a pena, sempre vale a pena. Tudo que for para a segurança dos nossos alunos, do pessoal da escola, os funcionários, vale a pena. A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Iná Nery Pereira, aqui do bairro Noêmia, é a única do município que possui sistema de vídeo monitoramento completo com captação de imagens ininterruptamente em todas as áreas de circulação e também com uma câmera em cada sala de aula. Nós pensamos em garantir a segurança na escola, né? Num primeiro momento, inibindo furtos que aconteciam aqui no período que a escola estava fechada e depois em garantir a segurança do aluno dentro da sala de aula, né? Às vezes alguma briga, alguma discussão, comportamento inadequado, até furtos em sala de aula, pequenos furtos, a gente consegue monitorar tudo através das câmeras, né? Nós acompanhamos a chegada dos alunos à escola e conversamos com alguns pais sobre o monitoramento dos filhos em tempo integral. Eu gosto, apoio. Eu acho que é para segurança. Ainda mais crianças pequenas, assim, né? Que às vezes vão no banheiro sozinha. Eu acho que é muito bom. Eu acho muito bom. Por um lado, a gente se sente evasiva, mas se a segurança é mais importante. Isso que fica mais tranquila? Mais tranquilo. Daí a gente fica sabendo o que acontece. Qualquer problema, a gente vai ver o vídeo e vai saber o que realmente acontece, né? Não, acho que é legal, acho que é uma privacidade para a segurança, eu acho que é o certo, é o correto, né? Pelo menos nossos filhos estão bem cuidados, né? Até se alguém entrar na escola, tem as câmeras para filmar, a pessoa que não for da escola. São 18 câmeras distribuídas em praticamente todos os pontos da escola. Em todos os corredores, elas estão estrategicamente colocadas. No refeitório, além de acompanhar o trabalho das merendeiras, o comportamento dos alunos também é observado. As câmeras acompanham tudo o que acontece no ambiente escolar e tudo é acompanhado em tempo integral, direto da sala da diretora. Gisele nos mostra o funcionamento do sistema que registra tudo 24 horas por dia. O investimento inicial da direção anterior em 4 câmeras externas, no ano de 2012, se mostrou tão eficaz que a atual diretora optou por priorizar a ampliação do sistema. Tudo foi adquirido com recursos próprios da escola, a um custo de R$ 6.000, resultantes de promoções e atividades junto à comunidade. E desde então, a aquisição compensa em forma de segurança o investimento realizado. A gente já levou para a polícia algumas imagens, né? No caso, um furto de um compressor do ar-condicionado que foi na rua, a gente conseguiu identificar o suspeito, levamos para a polícia. Agora, em setembro, na Ronda Crioula, nós recebemos uma visita no nosso salão principal. Um rapaz entrou durante o período da noite, abriu os armários, procurando alguma coisa para roubar, né? E a câmera conseguiu filmar bem ele, as 2 câmeras de dentro da sala, pegou bem o rosto, a gente conseguiu identificar também. As imagens também foram para a polícia, né? Mudou o perfil da escola com relação à segurança? Com certeza. Muitos problemas que nós tínhamos, nós não temos mais, né? Os alunos sabem que tudo é filmado, às vezes até alguma correria no corredor, eles já não fazem porque eles sabem que a câmera está pegando, né? Então mudou bastante, sim, a segurança para todo mundo. Os alunos chegam aqui e dizem, professora, olha na câmera, olha como não fui eu. Ou às vezes até as mães sabem, as mães chegam aqui e dizem, não, lá na escola já tem tudo filmado, vamos ver na câmera, né? Mudou bastante. Trabalhar diariamente sob a lente de câmeras de segurança para os professores é um significativo acréscimo em termos de segurança, mas também mudança de atitude dos alunos. Eu acho que só veio acrescentar, só tem a melhorar cada vez mais pela nossa segurança, né? A segurança dos alunos. Melhorou muito, né? A questão de segurança eu acho que é muito importante. Segurança. Na sala de aula, até porque os alunos também são acompanhados em tempo integral. Quando o senhor dá aquela saidinha, aquela coisa toda, o pessoal já fica mais comportado ou não? Ajuda bastante. Eu acho que é maravilhoso.
porque nós temos assim toda uma segurança de às vezes acontecer um desentendimento entre alunos dentro da sala, nós temos como buscar imagens para ver o que realmente aconteceu, porque às vezes tu tá dando aula e tu, quando vê, acontece aquilo ali, tu não sabe, né? Ah, mas como começou, o que aconteceu? Então isso já nos ajudou, né, bastante, com o monitoramento fora da escola também, coisas de furtos, assim, que às vezes acontece também, nos ajudou bastante quanto a isso. A gente no início ficava assim, né? Agora não, é natural, eles não tem problema nenhum. A gente até esquece, né? A gente esquece que tem a câmera ali. Aí, às vezes, quando tem alguns, assim, que estão muito, né? Olha a câmera. Então, a gente, assim, é bem... Dá uma lembradinha que tem a câmera. Aí a gente dá uma lembradinha, né? Ó, a diretora tá vendo. Então, é bem positivo mesmo. Eu acho fantástico. Como é que tu te sente sabendo que tem câmeras te acompanhando o tempo todo desde que tu entrou na escola? Muito segura. Pra filmar quem tá bagunçando pra escola e daí dá para ir na direção, chamar as mães para ir pra casa pra ficar de castigo, então. Eu acho bom. Por quê? Por causa que daí se alguma pessoa briga com a outra, daí podem vir aqui falar com aquela pessoa. Se sente mais segura? E bem. Isso aí. Bom, mais um incêndio em Cachoeira do Sul neste final de semana, viu? Um carro pegou fogo no centro da cidade na madrugada de sábado para domingo. Por volta das 4 horas da manhã de domingo, um Fiesta Prata pegou fogo na esquina da Rua General Osório com a Rua 7 de Setembro, no centro de Cachoeira do Sul. O carro, de propriedade de José Fardim, foi totalmente consumido pelas chamas, como você pode ver aí nas imagens. Fardim contou aos bombeiros que dirigia normalmente e não percebeu nenhum sinal de problemas com o motor ou fumaça no carro. Em determinado momento, ele foi avisado por populares que o veículo estava pegando fogo. Foi quando estacionou próximo ao lojão Utilar e acionou o corpo de bombeiros. As chamas assustaram os vizinhos e quem passava no local no momento. O fogo durou cerca de 15 minutos, de acordo com os bombeiros que trabalharam para conter as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. A procura por determinados serviços e vendas de produtos cai em algumas épocas do ano. Depois do intervalo, você vai ver a estratégia adotada por alguns empresários para aguentar os altos e baixos do empreendimento. Não existe empresa que tenha, durante os 12 meses do ano, faturamento cheio, ou seja, tem períodos que o faturamento vai cair. Dependendo da época do ano, as vendas de alguns produtos e a procura por determinados serviços variam bastante. Para evitar o prejuízo, o jeito é se adaptar. Alguns empresários de Cachoeira do Sul adotam estratégias para lidar com a sazonalidade. As vendas de alguns produtos podem variar de acordo com as datas comemorativas, condições climáticas ou com a mudança de moda. A sócia proprietária da loja investiu neste final de ano em novas mercadorias. Ela aposta principalmente em produtos clássicos e mais tradicionais, que nunca saem de moda. A gente usa muito as redes sociais, né? E direto com o cliente, assim, a gente liga, convida para vir ver as novidades que estão chegando. Janeiro e fevereiro são os meses de queda nas vendas. Nesse período, as mercadorias ficam com preço especial. A gente faz algumas promoções, né, bem específicas, assim, tipo a gente faz a Semana da Almofada, que tem um desconto diferenciado naquelas almofadas, mas liquidação a gente não faz. O consultor explica que é comum várias empresas registrarem queda no faturamento em alguns momentos do ano. Não existe empresa que tenha, durante os 12 meses do ano, faturamento cheio, ou seja, tem períodos que o faturamento vai cair. É preciso, segundo o consultor, verificar o motivo da redução e ainda oferecer ao cliente as mesmas razões para o serviço nos demais meses. O que ocorre muito é que a própria empresa, o próprio empresário, ele acaba caindo na mesmice. Isso aqui sempre nesse período cai. E o que ele faz? Ele acaba parando e pensando uma maneira de se retrair. E ele não se fraga que, a partir do momento que ele cai nisso aí, o tempo que ele perde para pensar em se retrair, para enfrentar a sazonalidade, é o mesmo tempo que ele perde para pensar, planejar uma maneira de sair da sazonalidade. Edson enfrenta o mesmo problema. A queda mais significativa registrada durante os 22 anos de trabalho com a academia é sempre nos meses de janeiro e fevereiro. Sempre durante o verão, as pessoas tendem a ir para a praia, sair um pouco da cidade, né?
Ele também procura sair na frente com alguma estratégia. A gente procura criar um ambiente mais agradável, né? Então, ser uma sala climatizada, fazer treinos mais rápidos, né? Tipo circuit training, que é 45 minutos. No meio do inverno também, a gente faz as pessoas difícil de sair também, é um mês complicado, às vezes quando é muito frio. Então as pessoas não estão muito com vontade de ficar muito tempo presas. Só que tá a saudade do verão, né? Tem que estar na rua, né? Então a gente faz um trabalho mais rápido, tenta fazer um trabalho de um circuito, uma parte funcional junto, mais atrativo, mais agradável, não fica muito no mesmo trabalho de musculação e aeróbico somente. E daí a gente consegue fazer esse trabalho mais rápido, daí as pessoas acabam gostando e ficando menos tempo dentro da academia, né? O consultor alerta sobre o momento certo de fazer uma campanha para evitar a retração de clientes. Exatamente naquele momento em que a venda vai começar a cair. Por exemplo, assim, se eu tenho programado e estou sabendo que em fevereiro minha venda começa a cair, eu já tenho que começar a trabalhar ela lá no final de dezembro, depois das festas ou o que for, entrar o janeiro batendo para que o fevereiro aconteça. Eu não posso pensar que se minha venda vai cair em fevereiro eu vou começar a campanha. Ela não vai dar resultado imediato. Por quê? Porque o cliente tem que assimilar, tem que fazer isso. Então ele tem que entrar no mínimo com uns 2 meses, digamos assim, em média, 1 mês e meio, 2 meses, de antecedência e fazer o estudo do que ele realmente precisa para isso, né? Aí eu consigo mudar a situação. E outro diferencial que movimenta a loja durante todo o ano são as tradicionais listas. Aqui nas minhas mãos tenho 3. Como que vocês se organizam e recebem os clientes aqui para fazer a compra do que está na lista, Luana? A gente tem lista de casamento, lista de aniversário, lista de bodas, lista de formatura. Então a pessoa vem aqui, escolhe os itens, a gente monta a lista e quando os convidados vêm, a gente auxilia, mostrando, né, ele escolhe os produtos que ele tem interesse na lista e a gente vai mostrando para ele poder escolher o que melhor lhe agrada. E o que entra na lista é aquilo que quem está fazendo ela, quem está comemorando. Isso, é bem personalizada a lista, né? Cada noiva escolhe os produtos do seu gosto, da sua necessidade e a gente monta a lista de acordo com as escolhas de cada cliente. Um percentual, né, de tudo que foi vendido reverte em crédito para a pessoa que foi presenteada. Não podemos pensar que numa ação eu vou fazer o quê? Vou resolver meu problema. Ela vai indo diminuindo aos tempos. Se esse ano, se eu tinha normalmente uma queda de 50% e eu fizer alguma coisa nesse sentido, para o ano que vem eu posso ter uma queda de 40%, para o próximo ano uma queda de 30%. Tem um cantinho especial e permanente na loja. Neste há sempre os melhores preços. É o atendimento, né? E a negociação. Todos os produtos a gente pode negociar, forma de pagamento, desconto, sempre que fique interessante para o cliente e que seja bom para nós também. Nosso pacote de presente, que é um diferencial também, que as pessoas sempre elogiam e gostam de comprar um presente que tem uma embalagem bonita. A Luana conquista com pacotes glamurosos, enquanto o Edson investe em equipamento multifuncional. Ainda mais agora, né, período de crise que nós estamos vivendo, né? Lógico que todo setor sentiram um pouco, né? E a gente tem que estar sempre buscando, né, uma novidade, um aparelho novo, né, que a gente já comprou há pouco. A sala de pilates é outro diferencial do espaço. Dona Alba é uma das alunas. Aos 81 anos, conta que faz fisioterapia respiratória por conta de problema nos brônquios. Tem muitas pessoas que estão conscientes hoje da importância da atividade física. Não fazem por fazer apenas, não fica uma modinha de um mês, né? Chega ali antes do verão, novembro, dezembro, as academias lotam, aí chega no verão também, fica um pouca gente trabalhando dentro da academia, né? Praticando, né? Só que aqui não, o que acontece? As pessoas que eu tenho aqui já são pessoas que já estão mais no nível intelectual um pouquinho mais alto, já trabalham em vários setores, então pessoas já sabem da consciência de que a atividade física é importante para ela. Há muitos já têm alguma lesão relativa ao trabalho, de estresse do dia a dia. Então eles já sabem da importância que é, não é só pelo corpo, e sim pela saúde realmente, física e mental, né, e psicológica, né. Nós vamos conhecer agora um serviço de informação da pesquisa agropecuária e da extensão rural aos fruticultores da região de Pelotas. Pesquisadores, extensionistas e agricultores estão fazendo um monitoramento dos pomares para evitar prejuízos pelo ataque da mosca das frutas. Observação e orientação aos produtores ajudam e podem até evitar o uso de agrotóxicos. A safra atual do pêssego está atípica. O inverno mais quente facilitou o aparecimento da mosca das frutas.
O uso de armadilhas como esta indica uma possível infestação e ajuda os produtores na decisão sobre o manejo dos pomares. O monitoramento é feito semanalmente em produtores da região de Pelotas. Com os dados em mãos, os técnicos se reúnem para criar um boletim informativo com orientações para combater a praga, que é distribuído nas propriedades rurais. Tem a questão do outro folder para falar de isca. Vamos fazer esse folder. Nós estamos já na terceira semana de emissão dos boletins e o sistema de alerta ele se diferencia em duas partes. A primeira dela é a coleta dos dados no campo sobre a população da mosca das frutas e os dados climáticos. E em um segundo momento, então, é elaborado esse boletim e divulgado para o produtor. Então, nós estamos, nesse momento, mostrando para o produtor qual a real situação de mosca das frutas que nós temos nessa safra agrícola. O pêssego nessa época do ano está deste tamanho. Época ideal para fazer o raleio e é o período também que se dá início ao sistema de alerta. E os profissionais já estão trabalhando no monitoramento. Caso a mosca seja encontrada no monitoramento, o inseto é encaminhado ao laboratório para identificação. Para 3 moscas ou mais, o uso da pulverização curativa por cobertura é indicado pelos pesquisadores. A aplicação por cobertura, né, que eu diria assim que ela é mais recomendada quando a população está alta, e nesses casos onde tem perspectiva já de termos frutos em final de outubro, ela deve ser aplicada em toda a área. Se o agricultor precisar da aplicação por cobertura, deve utilizar produtos recomendados pelo Ministério da Agricultura. Mas se a prevenção for feita desde o início da safra, como no caso de seu Edemar, a aplicação de iscas pode ser suficiente. Minha isca é toda feita, colocada só isca, não faço um controle de cobertura, jamais, já faz há mais de 15 anos que eu não faço cobertura mais de veneno, né? Praticamente a minha chácara ecológica, ela só é trabalhada com isca, né? Para este controle, os produtores abusam da criatividade. De isca a gente tem uma moto aí com reboque e passa todas as lavouras. Tudo bem passado e aí corta o negócio da mosca. Nessa máquina que eu tenho aqui, ela é colocado a calda de cereja, a calda de figo e uma porcentagem de calda de figo, que é uma calda muito doce, né? Então a gente coloca o veneno junto e completa com água. E com essa máquina eu aplico só mais guinchado em cada pé de pêssego. E aí a mosca vai se alimentar daquele veneno, daquela calda doce e morre, né? Além do monitoramento com armadilhas, os pesquisadores monitoram também os dados climáticos. Uma estação como esta registra a temperatura, a umidade relativa do ar e do solo, direção e velocidade dos ventos. O objetivo é relacionar as mudanças climáticas com o aparecimento da mosca das frutas. Essas estações, na verdade, elas fornecem os dados, né, tanto de clima quanto o dado da população da mosca, aonde nós analisamos toda semana, né, a gente analisa se a população aumentou ou diminuiu, o porquê, e em cima disso aí a gente faz a recomendação para aquela semana. Esta safra exige mais atenção do que as últimas por causa das condições climáticas. As temperaturas médias do inverno foram mais altas, o que antecipou a chegada das moscas, resultando na presença de mais de uma geração do inseto, já que o calor estimula a reprodução. Esse ano os produtores todos devem ter uma atenção maior, principalmente nesse momento o pêssego, estamos realizando o raleio, o pêssego ainda verde, e todo o objetivo é baixar a população ao mínimo possível. As maiores perdas na produção resultam do ataque surpresa da mosca das frutas. Se a maioria dos produtores não realizam monitoramento, o dano do inseto é observado somente no momento da colheita, quando as larvas são encontradas. Daí já é tarde demais. Por isso, os produtores devem ficar atentos ao controle antes que a mosca coloque seus ovos nas frutas.
Tempo instável em Cachoeira do Sul. A previsão é de chuva forte no decorrer do período. Mínima de 21 e máxima de 27 graus. Na terça-feira, a instabilidade diminui. As temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Para quarta-feira, o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens. Já as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. Áreas de instabilidade se espalham por todo o Rio Grande do Sul. Há risco de temporais, principalmente no noroeste gaúcho. As temperaturas seguem elevadas nas regiões leste e oeste. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26 graus. O asilo Nossa Senhora Medianeira continua sofrendo consequências financeiras pela falta da certidão para captação de recursos. Daniel Nunes recebe o presidente do asilo, Chulipa Meller, para saber se houve alguma evolução quanto à liberação do documento. Oi, Daniel, boa tarde. Oi, Darcy, boa tarde a todos. E a gente vai ampliar aí um pouquinho o assunto sobre o asilo Nossa Senhora Medianeira. A gente discutiu alguns assuntos referentes ao asilo ao longo deste ano de 2015 e certamente um dos que rendeu maior discussão aqui na cidade de Cachoeira do Sul foi o momento em que a instituição perdeu o seu certificado para captação de recursos. Um certificado que pode ser emitido pelo Conselho Municipal do idoso. Isso em função de algumas exigências que eram feitas, como o plano de prevenção e combate a incêndio, também alvará sanitário, e aí ficou na seguinte questão. O asilo não consegue captar recursos porque não tem o certificado e também não consegue o certificado porque lhe faltam recursos. Uma verdadeira sinuca de bico. Portanto, para discutir um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe aqui o presidente da instituição, Chulipa Meller. Chulipa, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua presença com a gente. Boa tarde, prazer estar aqui e de frente com os teus telespectadores para tentar explicar a nossa realidade. Bom, de base desta informação que permeou o ano inteiro, né? Talvez um dos anos mais difíceis para o asilo Nossa Senhora Medianeira, um asilo comunitário, histórico aqui de Cachoeira do Sul. Como é que vocês conseguiram atravessar esse ano de 2015 sem poder captar recursos talvez de uma maneira mais simples, como puderam em outros anos? A perda do certificado de captação, a cassação desse certificado pelo COMAI foi, sem dúvida, um ato maquiavélico. Ou seja, ele impediu que a entidade que vem melhorando a cada ano, né, e com projetos de captação de projetos de Instituto Lojas Renner, enfim, ThyssenKrupp e várias empresas que têm esse projeto, esse foco social para o idoso, e nós atendemos essas exigências dessas entidades e fizemos os projetos, e fizemos lá uma enfermaria com 4 leitos hospitalar, um centro de fisioterapia, um espaço para educação física, enfim, várias melhorias na casa. E essa perda do certificado, né, que se deveu a um não atendimento do asilo para receber pessoas com distúrbios mentais, né? A Secretaria de Assistência Social quis nos impor essa condição e a gente rechaçou, porque não temos estrutura psiquiátrica e a direção do asilo se baseia num estatuto, né? Ou seja, não tem nenhuma ingerência política nesse estatuto. A Secretaria, inclusive, sempre negou essa informação, ou dizer que haveria uma perseguição, por exemplo, em função dessa situação. Não, a perseguição é clara, foi a maior perseguição até hoje. A vigilância sanitária nunca foi, eu estou 10 anos na presidência do asilo, nunca foi a vigilância sanitária no asilo, esse ano já foi umas 3 ou 4 vezes. Quer dizer, então a perseguição é clara. E a gente foi buscar, nós tentamos falar com o prefeito municipal, o prefeito simplesmente lavou as mãos, né? Ele disse, não, a lei, não sei o quê. Então, os rigores da lei, para esse país seria a perfeição do mundo nos rigores da lei. Nós estamos sabendo que
nós estamos vendo um país deformado exatamente por desrespeito à lei, à Constituição e a tudo mais. Quer dizer, aí uma entidade que não tem recursos, né, e que vem melhorando, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer cidadão cachoeirense é testemunha dessa transformação. Ou seja, o asilo, nos últimos 10 anos, fez uma reviravolta. A gente tem lá, hoje, uma qualidade de vida, é só chegar às pessoas que vivem lá e perguntar se elas estão felizes ou não. Quer dizer, e aí, num determinado momento, porque não se comunga com uma gestão ideológica dessa ou daquela natureza, a instituição passa a ser penalizada. Quer dizer, é um negócio muito complicado, de uma forma quase que maquiavélica, né? Porque, na verdade, não atinge a direção, atinge aos idosos, né? Ou seja, e não só os idosos que vivem lá hoje. Se nós estivéssemos captando outros projetos, nós vamos melhorar a casa para muitos anos. Ou seja, esse trabalho que está sendo feito lá é de infraestrutura, ou seja, nós estamos aproveitando essa minha formação de engenheiro, quer dizer, eu tenho todo um foco em segurança. Nos 10 anos que eu tive lá, eu não pensei em outra coisa que não na segurança contra incêndio. Sim. Quer dizer, evidentemente, se tu me perguntar quantos metros de corrimão faltam lá, eu vou dizer, faltam muitos, né? Mas tem extintor, por exemplo, né? Quer dizer, a rede elétrica foi revista, a rede hidráulica também, quer dizer, a rede de gás, principalmente, está toda tubulada. Então, essas questões de segurança, a gente foi elencando prioridades e atendendo essas prioridades. Quer dizer, agora, se sabe que para atender um PCCI, custa, olha, talvez seja uma estimativa meio chutada, mas mais de 300 mil reais. Ora, como é que nós vamos buscar 300 mil reais se o nosso orçamento é de 100 mil reais mensais e nos falta 20, 30 mil todos os meses? Ou seja, essa nossa manutenção, essa nossa estar de pé até hoje se deve à comunidade de Cachoeira, que eu quero aqui agradecer publicamente, quero olhar para cada um de vocês e dizer muito obrigado por asilo, porque a intenção do Comai foi quebrar o asilo. Há alguns dias, algumas semanas, a gente recebeu aqui mesmo no estúdio do NT Sul, algumas pessoas responsáveis pelo Conselho Nacional da Pessoa Idosa. A senhora Jussara, por exemplo, foi uma das que esteve conosco aqui no estúdio. E aí se discutia sobre essa questão de negociações entre as instituições filantrópicas ou instituições, casas asilares, e essas adequações à legislação, e que não é um problema exclusivo de Cachoeira do Sul, é algo que acontece em todo o estado, e por que não dizer em todo o país, né? Aconteceu algum tipo de negociação nesse sentido ao longo do ano, depois da cassação desse certificado? Alguma discussão entre você ou entre a direção toda do asilo com o Conselho Municipal do Idoso, com a Prefeitura? Como é que se deu assim, essa relação nesse período? Foi uma situação bastante constrangedora, né? A gente, inclusive, buscou junto ao Ministério Público, né? Infelizmente, a doutora Jane, que era a nossa, que geria a parte do Ministério Público, ela foi mudada, a nova procuradora teve que se adequar à nova realidade, não conhecia bem, e a gente tentou reuniões, né, e tudo mais, mas existe na verdade, o Comai é um aparelho da Secretaria de Assistência Social, né? Porque um conselho cuja metade dos membros é da prefeitura, não é um conselho, ele passa a ser um aparelho, né? Ou seja, um conselho que se preza, tu tem um terço do governo, um terço da comunidade e um terço da comunidade que está sendo atingida, né? Ou seja, os operadores do sistema, no caso os asilos, as casas de idosos e assim por diante. Quer dizer, é uma coisa tripartite, tem que ser lógico, até porque a comunidade é ocupada. A comunidade é ocupada, quer dizer, imagina um membro marcar uma reunião às 2 da tarde, vai até às 4 e o cara não trabalha. Como que faz? Ao passo que o cara do governo está na sua hora de serviço. Quer dizer, então, o que equilibraria isso seriam os membros da comunidade que trabalham na área, né? O terço, quer dizer, e é assim que se concebe um conselho. Esse conselho é claramente um aparelho, né? Ou seja, a metade dos membros foi mudado o presidente, mas infelizmente o novo presidente nada fez até agora, né? No sentido de mudar essa questão. Ele esteve lá no asilo, de muito boa vontade, disse que ia mexer, mas a agilidade com que foi feita a punição pelo Comai não é a mesma agilidade para rever a punição pelo Comai. Ou seja, agora o Comai interessa deixar assim para que a entidade seja punida pelo tempo. Ou seja, que o asilo agonize e quebre, morra e tudo mais, sei lá, a palavra, mas
mas o asilo está vivo, né? Inclusive, a comunidade parece que já percebeu disso e abraçou o asilo. Exatamente nessa linha que eu faria a minha próxima pergunta aqui, que é sobre como o asilo está, vamos dizer assim, financiando o seu déficit ou então cobrindo esse valor que lhe falta mensalmente. Como que o asilo consegue superar essas dificuldades? A receita do asilo vem basicamente dos idosos, né? Basicamente dos idosos, alguma coisa perto de 60%. Então, o problema é que a maior parte dos idosos ganham o salário mínimo. Isso é uma realidade brasileira, não é uma realidade pontual do asilo, realidade brasileira. Né? Então, sem falar naqueles idosos que não têm nenhum recurso, que são acolhidos e fazer o quê? Nós temos que acolher, é um idoso e essa é a função da casa. Então, o nosso déficit mensal é claro, ou seja, se um idoso custa em média 1.100 com todo o trabalho voluntário e ele recebe 700 e poucas, não tem, essa conta não fecha nunca. Então, esse trabalho, essa compensação financeira vem exatamente de todas essas nossas atividades paralelas que são de autossustentação. Por exemplo, o bailinho, o salão de festa que é alugado e as pessoas que alugam, fazem festa lá, nos ajudam nesse sentido. O brechó, o brick, o brechó infantil, quer dizer, a fábrica de fraldas que a gente reduz, um trabalho também muito bonito que é feito lá no asilo. Nós temos hoje até um salão de festa que foi, pelo falecimento do Dutra, depois o fechamento do salão do Edson Richa, nos doou. Hoje é um salão de festa, frequentadíssimo lá, as vovós vão fazer o seu cabelo, sua unha, né? E até os vovôs vão arrumar o seu cabelo e vão voluntários lá. Nós temos o caso de voluntário que trabalha lá para o asilo, quer dizer, é muito bonito esse trabalho, né, que está sendo feito na casa. Nós temos, por exemplo, uma obra que a gente recebeu um dinheiro do fórum, acho que através do Ministério Público, né? Até foi a doutora Jane que conseguiu isso para nós, uma verba para nós fazer um almoxarifado, né? Porque é um problema mais sério que nós temos, é exatamente esse, essa quebra de móveis, e solda e tal. Então nós mandamos um projeto para o Instituto Arasene para aparelhar, fazer uma marcenaria e tal, e 30 mil reais de equipamentos que vinham novos para nós fazer uma marcenaria, uma serralheria dentro da casa para manutenção, e esse projeto nós perdemos por causa também do certificado da bela gesto do Comai, ou seja, de não permitir que a gente capte, ou seja, não basta punir, tem que punir com dor. É um negócio, tortura. Eu gosto de ver que tem pessoas que falam tanto de uma época de teve tortura, que é contra a tortura, nunca se faz tortura, isso é uma tortura. Bom, Chulipa, existem algumas fontes também de financiamento para essa questão do idoso, né? Existe também o Fundo Nacional do Idoso. Hoje, o asilo também está impedido, em função desse certificado, também não conseguiria captar. Qual que é o projeto, quais são as ideias, assim, quais são os sonhos para essas captações? Não, na verdade é o seguinte, nós inclusive encaminhamos um projeto, né, no Fundo Nacional do Idoso, até tem uma entrevista recente, um artigo recente do Dr. Guido Milman, que é um dos grandes voluntários, militantes voluntários da causa do idoso, que humildemente me incluo também como militante voluntário dessa causa. Ele fala exatamente essa possibilidade do cidadão comum, ao invés de mandar o seu imposto de renda para Brasília, e lá sabe para onde que ele vai, né? Se vai para Petrolão, Mensalão, ou seja, não se sabe para onde vai o dinheiro, esse dinheiro pode ir direto para a entidade que tu definir. 6% do seu orçamento, do seu imposto de renda, ou 1% da pessoa jurídica que declara um lucro real, pode ser captado diretamente para as entidades. Eu tenho vários amigos, empresários, que querem doar para o asilo e não podem fazer porque nós não temos o certificado de captação, ou seja, tudo isso é mais uma parte da tortura. Ok, nós estivemos conversando aqui no nosso NT Sul com o Chulipa Miller, avaliando um pouquinho essa situação que passou a vivenciar com mais dificuldades neste ano de 2015, e a gente fica na torcida, né, Chulipa, que em 2016, quem sabe a situação possa ser revertida, melhorada, para que a instituição possa continuar prestando um belíssimo trabalho um belíssimo serviço que sempre se prestou à comunidade cachoeirense e, por que não dizer, de toda a nossa região aqui, né, do Vale. E a gente pretende não parar nunca, né, ou seja, continuar mesmo com as dificuldades. E eu acho que o cidadão tem, em 2016, uma maneira clara de deixar o seu protesto. Lá em outubro de novembro, teremos uma urna. A gente pode
dizer na urna o que a gente está sentindo. Ok, Chulipa, obrigado. Sucesso em 2016. Darcy. Tá certo, obrigada, Daniel. Nossa produção já entrou em contato com a secretária Fátima Lambi, da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul. Agendamos uma entrevista com ela para ouvirmos o posicionamento da Prefeitura diante da situação do asilo Nossa Senhora Medianeira e das demais casas geriátricas do município. Você vai ver ainda esta semana a entrevista, tá bom? Bom, nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau!